Boa noite a todos. Vamos testar o microfone, né, Wilson? Tá tudo certinho aí atrás, né? Então é com muita alegria que estamos aqui reunidos nessa sexta-feira, começando o mês de maio, um mês que nós sempre dizemos assim, é uma cultura brasileira, um mês de Maria. Então vamos começar o mês de maio agradecendo a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga que cuida com tanto carinho deste ambiente, desta casa de amor fraterno. Seja bem-vindo, seu Adelmo e Dona Maria Helena, nessa noite também, né? Que todos nós possamos estar aqui reunidos em nome de Jesus, sempre nessa alegria de estar falando, lembrando de Jesus, refletindo sobre o seu Evangelho. E na noite de hoje nós estamos recebendo aqui na nossa casa a Adriana Eleutério, comprometidíssima com a doutrina espírita, trabalhadora do Grupo Espírito Urubatão aqui em Piracicaba. Hoje ela vem trazendo como tema de sua palestra Maria, Mãe de Jesus. E nós, para nos harmonizarmos com esse ambiente, nós vamos também cumprimentando a todos aqueles que nos acompanham dos seus lares, através do Facebook da Casa Fora da Caridade Não Há Salvação, que possamos nesses instantes então estarmos envolvidos na presença de Jesus para mais uma noite. Assim eu convido o Gustavo, trabalhador desta casa, né, Gustavo, para fazermos o hino da casa Praz a Deus Senhor e o Pai Nosso cantado. A Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, essa luz divina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante. Em bruto não luz não brilha, em bruto não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem é filha, não mostra de quem é filha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó
assim, então, como esse ambiente harmonizado, sobre as bênçãos de Maria, nossa mãezinha tão querida, que nós recebemos a Adriana, é a primeira vez que ela está na casa como palestrante, e que você possa estar conosco muitas outras vezes. Seja bem-vindo. É aqui? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Que alegria estar aqui, vocês não imaginam. Eu estou muito feliz com o convite da Glória, a primeira vez que eu adentro essa casa de bênçãos. Realmente estou me sentindo abençoada. E hoje eu venho com um tema, como a Glória falou, iniciando aí o mês de maio, e nós comemoramos aí o mês das mães, né? Eu acho que mãe devia ser comemorado todos os dias. Mas escolhemos maio para que possamos celebrar. E eu acho que a gente não poderia esquecer daquela que foi a maior mãe que esteve aqui encarnada conosco, que é Maria de Nazaré, né? Essa grande mulher. Chico dizia que a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus, né? E Deus conta com a mulher. E eu acho que é bem isso. E Deus contou com Maria para ser a mãe daquele que viria nos trazer a salvação, que veio nos trazer o amor, que nos ensinou a humildade, que nos ensinou o verdadeiro amor entre irmãos. Jesus, quando esteve entre nós, sempre se mostrou amando a sua mãe. Ele esteve com ela, né? Ela esteve aí com ele nessa caminhada de Jesus. E Jesus também esteve com ela, até na hora da desencarnação, quando ele veio buscar. Então, a gente está falando de uma mulher maravilhosa, de uma grande mulher. E eu peço licença à espiritualidade aqui presente, né, os desencarnados, e Maria, que está sempre entre nós, para falar dela. Porque é de uma grande responsabilidade, né? Por conta dela ser a mãe do governador espiritual do homem. Muito bem. Maria, ela viveu numa época muito difícil. Nós sabemos que aquela época era uma época totalmente patriarcal, onde o homem mandava, onde a mulher era totalmente submissa. E Maria teve o seu destaque, né? Não tanto, né, quanto deveria. A história não deu esse destaque quanto ela deveria, mas ela teve o seu destaque. Simão Pedro é um grande palestrante mineiro e ele fala muito sobre Maria também. E ele diz que Maria teve poucas falas no Evangelho, quase nenhuma. Para vocês terem uma ideia, no Novo Testamento são 7 falas em todo o Evangelho. Frases dirigidas a ela foram 8. Citações a ela foram 3. Nós temos salpicos de informações sobre ela, quase nada, né? Quem mais cita Maria é o evangelista Lucas. Por que Lucas é o que mais cita Maria? Porque Lucas foi um apóstolo de Jesus, mas ele não foi do apostolado dos 12 apóstolos, ele foi um apóstolo depois, né?
Ele foi amigo de Paulo de Tarso, e com Paulo de Tarso ele conheceu Jesus. E ele se encantou, ele era médico. E começou a divulgação da Boa Nova, juntamente com Paulo. E Paulo comentou com ele que gostaria de escrever o Evangelho, mas que gostaria de se encontrar com Maria, porque somente Maria ia contar tudo sobre a vida de Jesus, em detalhes, porque Maria esteve com ele. Mas no momento em que ele se manifesta para encontrar Maria, já Maria morava em Éfeso com João Evangelista, ele foi preso em Cesareia. E aí ele chama o amigo Lucas, e Lucas vai até Maria em Éfeso e tem um tete-a-tete com Maria, ou seja, ele entrevistou Maria. Então, ele realmente teve detalhes da vida do mestre. Só para a gente ter uma ideia, como Lucas cita nessas poucos relatos no Evangelho, nós temos aqui, Lucas capítulo 1, versículo de 26 a 39, descrevendo o momento em que Maria é escolhida por Deus. Lucas, o capítulo 1, de 39 e 45, ele fala sobre a visita de Maria e Isabel. Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 6, a viagem de Maria e José, a Maria grávida da Galileia para Belém por ocasião do censo. Lucas, capítulo 2, versículo de 7 a 40, o nascimento de Jesus, a chegada dos magos e a visita ao templo. E Lucas, capítulo 2, versículo 41 e 52, o diálogo com Jesus, de Jesus com os doutores. Mateus também fala de Maria, no capítulo 12, versículos de 46 a 50, e João, capítulo 2, de 1 a 5, durante o ministério de Jesus. Então, a gente pode perceber que realmente quem mais citou foi Lucas. Foi Lucas que mais citou por esse contato com Maria de Nazaré. Muito bem. No livro do Miramês, Maria de Nazaré, que foi aonde eu pesquisei para fazer essa reflexão, Miramês, ele diz que Maria frequentou o templo. O que é frequentar o templo? O que era frequentar o templo naquela época? Frequentar o templo era estudar sobre as leis de Torá, que é o livro sagrado dos judeus. E Maria teve acesso, talvez muito pouco, mas teve acesso. Por isso que ela era diferente das outras. Ela ouvia os sermões de Jesus e ela guardava tudo na mente, guardava em sua cabeça. E quando ela falava, contava para alguém, era rica em detalhes. Miramês cita isso. Lucas disse que era rica em detalhes, porque ela frequentou o templo. Então ela já era diferente. Por que ela era diferente? Porque ela viria ser mãe de Jesus, esse grande Espírito. E ela também um grande Espírito. Não podemos esquecer que há mais de 4 milhões de anos, os espíritos superiores nos contam, no livro A Caminho da Luz, psicografia de Emmanuel, ditado por Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, que Maria talvez tenha participado daquela reunião de espíritos superiores no qual eles resolveram a encarnação de Jesus.
Olha só, que espírito evoluído, que grande espírito. Ela provavelmente estava nessa reunião. Mas nós sabemos que existe o véu do esquecimento. Então a Maria não sabia disso, né? Ela esqueceu, por conta do nosso véu do esquecimento. Mas com certeza, toda essa inteligência, toda essa esperteza, toda essa simplicidade, todo esse amor de Maria veio disso, desse grande espírito. Muito bem. Vamos falar um pouquinho então sobre Maria, né? De quem ela era filha. Maria ou Miriam, cujo nome de origem hebraica significa Senhora da Luz. Ela era filha de pais judeus, Joaquim e Ana. Há dúvidas quanto ao local exato do seu nascimento, ocorrido entre 18 ou 20 anos antes de Cristo. Se foi em Jerusalém ou Séforis, na Galileia. Durante sua infância, ela viveu em Nazaré, por isso Maria de Nazaré, onde ficou noiva do carpinteiro José, da tribo de Davi. Possivelmente, ela se casou aos 14 anos, que era comum na época, tá? Era muito comum na época. Não se fala se Maria tinha irmãs ou não tinha irmãos, ou irmãos. Nada é dito. Apenas de quem ela era filha. Não sabemos. O único parentesco que é citado no Evangelho é Isabel. E vamos falar dela, que era a prima de Maria, mãe de João Batista. É a única, tá? Muito bem. Aos 14 anos ela se casa com José. Recém-casada, ela recebe a visita de um anjo, o anjo Gabriel. Gabriel, enviado de Deus. E ele chega de uma maneira não muito comum para falar com Maria. Maria estava recém-casada, mexendo lá nos trem dela, arrumando a casa. De repente esse anjo aparece para Maria. E ele não diz oi, ele não diz bom dia, ele não diz boa tarde. Ele a cumprimenta de uma forma de arrepiar. Ele diz: Ave Maria, salve Maria, tu és cheia de graça, bendito és tu entre todas as mulheres. Dá para arrepiar, né? Na hora ela deve ter falado assim: eu? E ela anuncia, e ele anuncia que ela seria a mãe do Salvador. Ai, meu Deus, que responsabilidade, né? Aos 14 anos. E ela responde: eis aqui a sua serva. Faça de mim segundo as tuas palavras. É um espírito evoluído, hein? E Gabriel também diz a Maria que a sua prima Isabel já estava grávida do precursor, aquele que seria o precursor. Prepararia o terreno para Jesus. Já estava de 6 meses. E aí, e vamos abrir um parênteses para dizer
que o anjo Gabriel vai até Zacarias. Olha a diferença. Para anunciar Jesus, o anjo Gabriel foi até Maria. Para anunciar João, ele foi até Zacarias, que era o pai de João Batista. E disse a João Batista que Isabel estava grávida e que daria luz ao precursor, que esse filho acalentaria muitos corações. Mas Zacarias disse assim para Gabriel: será? Isabel já é velha. Será que ela está grávida? Isabel estava com 30 anos. Aquela é. E aí eu vou contar uma história para vocês, que é verdade, está no livro do Miramês. Anjo Gabriel fala para Zacarias: por duvidares, tu ficarás sem falar até o nascimento do teu filho. É um castigo, porque duvidaste. Ai, que delícia, marido sem falar. Já pensou? Presente de Deus. Isabel ficou feliz. E foi isso que aconteceu. Ele ficou sem citar uma palavra até que João nascesse. E esse mesmo anjo Gabriel, como é sabido, vai até José e anuncia que Maria estava grávida e iria nascer o Salvador. José, com toda a sua descrição, com toda a sua bondade, aceita, sem nem dizer aí nada de contraditório. Olha a diferença. Sabendo disso, Maria vai visitar Isabel. Chega lá para visitar Isabel. Isabel lhe saúda da seguinte maneira. Eu vou ler porque eu não consigo guardar tudo. Quando Maria adentra a casa de Isabel, Isabel vem ao seu encontro e diz: bendita o fruto que tu trazes no ventre. Sem que Maria nada dissesse. Bendita és tu entre todas as mulheres. E Maria se espanta. E Isabel diz: porque quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança que trago no ventre saltou de alegria. E mais uma vez Maria entendeu quem estava em seu ventre. E para agradecer, ela vai para fora da casa, olha aos céus e canta o Magnificat. É uma canção linda, está na internet, eu não vou cantar, porque eu não quero estragar esse momento, tá bom? Com certeza. Muito bem, nasce Jesus. Se foi em Belém, se foi em Nazaré, se houve censo, se não houve censo, nada importa. O importante é que nasceu Jesus. E a anunciação que foi feita pelos pastores foi maravilhosa. Eles dizem assim: a anunciação que Jesus era nascido foi feita aos pastores, já denotando como seria essa maternidade. Porque o evangelista Lucas nos diz que os anjos aparecem aos pastores que estavam no campo dormindo, os acorda e diz: eis que vos trago grandes alegrias, pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Senhor Jesus, o Salvador. Veja que coisa mais linda, vos nasceu, nasceu para todos.
a todos nós. É de arrepiar também, né, gente? Pensou? Coisa mais. E aí, nasceu Jesus. Quando Jesus estava com 8 dias, José e Maria levaram Jesus para ser apresentado ao templo em Jerusalém. E o sacerdote Simeão recebeu os 3, Jesus, bebezinho, Maria e José. E ele diz: meus olhos agora podem cerrar, eu posso descansar, pois meus olhos já fitaram aquele que é o nosso Salvador. Maria sorriu, porque que mãe que não gosta de um elogio, né? Do filho, a gente adora. Mas Simeão também disse: bem-aventuradas és tu, mas uma espada de dor trespassará o teu coração. Não é fácil ouvir isso. Ele disse que Maria iria sofrer. E foi isso que aconteceu. Jesus vai crescendo, José carpinteiro, Maria dona de casa, e Jesus vai crescendo. Um dia Maria sai, quando volta para casa, encontra Jesus, devia ter uns 7 anos mais ou menos, conversando com 2 ladrões dentro de casa. Maria se assustou. Ficou. Já sabia que aqueles 2 eram ladrões. O nome deles já tinha sido bem cogitado nas redondezas. E Maria ficou estagnada. E Jesus conversava, deu água, deu pão para eles comerem. Depois que eles foram embora, Maria chamou a atenção de Jesus. Você não pode estar trazendo ladrão aqui dentro de casa. Não pode. Perigoso. E ele disse: eu ensinava as coisas do meu pai. Ou seja, ele estava tentando, né, mudar a cabeça daqueles 2 ladrões. Quem sabe eles não mudariam. E Jesus vai crescendo em estatura e conhecimento. Quando Jesus já estava grandinho, João Batista também, eles foram visitar Isabel novamente. José, Maria e Jesus já grandinho. Chegando lá, João Batista chamou Jesus e os 2 ficaram conversando. Isabel diz a Maria: os nossos filhos estão traçando os caminhos da humanidade. Olha que coisa mais linda. Eram crianças, mas já traçavam o caminho da humanidade. José desencarna, morre, se vocês preferirem. Não se sabe com quantos anos Jesus tinha, nem quantos anos José desencarnou. Não se sabe mesmo. Você pode procurar onde você quiser, você não vai encontrar nenhum relato. E Maria fica viúva. Mas a mulher viúva, naquela época, nessa sociedade totalmente patriarcal, era difícil, porque ela era mal vista. As mulheres, quando ficavam viúvas, casavam com os irmãos. Morria, casava com outro irmão, morria, casava, ia casando com os irmãos. A mulher solteira era outra coisa, não era mal vista, porque tinha os pais. Mas a viúva sim. Mesmo assim, Maria não se casou mais. Ela continuou a criação de Jesus sozinha. E ensinou as coisas do dia a dia. Ele ensinou as coisas do céu, mas ela ensinou as coisas da terra a Jesus. E foi assim. E aí Jesus foi fazendo o seu apostolado,
foi se ausentando, Maria ficava aflita, mas entendia que era necessário. Fazia parte da caminhada de Jesus. Vem a crucificação. E Maria estava lá, sempre mantendo uma certa distância, obedecendo tudo que a lei determinava, mas sofrendo muito. E acompanhou todo o percurso de Jesus até o Gólgota. Com ela estavam mais duas Marias, Maria de Magdala e Maria de Cleifas. Mas então, por isso que nós dizemos as três Marias. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho 3 irmãs e um irmão. Um irmão mais velho, depois sou eu e mais 2 irmãs. E minha mãe caprichou, porque ela pôs as 3 Marias. Adriana Maria, Mônica Maria e Tamara Maria. Ela era devota de Maria de Nazaré. E ela sempre quis colocar Maria, e ela teve 3, em homenagem a essas 3 grandes mulheres, que estavam ali com Maria, no momento que ela mais precisou, porque os 12 apóstolos, nós sabemos que só ficou João. Um se suicidou, o outro negou Cristo 3 vezes, e o resto, se bandeou. Mas elas continuaram firmes com Maria. E João também. E no momento em que Jesus estava agonizando, e Maria chorando, sofrendo, e João toca o ombro de Maria, e de lá da cruz, Jesus vê esse gesto de amor de João e diz para João: eis aqui a sua mãe. Mãe, eis aqui o seu filho. Dizendo que agora João que cuidasse de Maria e que Maria cuidasse de João. Deve ter sido uma cena bem difícil para Maria. Mas ela esteve ali. Ela não reclamou. Ela não questionou a Deus: por que eu? Por que meu filho? Não. E aí ela lembrou da visita do anjo Gabriel. E ela lembrou das palavras que ela disse: eis aqui a sua serva, cumpra-se em mim as tuas palavras. E aceitou. Enterrou Jesus. Jesus apareceu para Maria de Magdala e mesmo assim Maria de Nazaré não duvidou, como Tomé duvidou. Em nenhum momento ela falou: por que não apareceu para a mãe? Ai, se fosse nós, né? Não acredito que ela apareceu para você e não para a mãe. Não apareceu para a mãe? Ah, não. Em nenhum momento. Ela aceitou. Maria se retira de Jerusalém, onde ela estava, né, onde Jesus foi crucificado, e vai para Betânia, onde ela tinha alguns parentes. Porque a perseguição aos judeus era muito grande, né, aos seguidores de Jesus. Então os apóstolos tiveram que se dispersar, cada um foi para um lado. E Maria foi para Betânia e ficou lá por um tempo, juntamente com os parentes, até que João Evangelista foi até Betânia buscar Maria, que ele tinha conseguido uma casa em Éfeso, e ele iria morar lá, e foi buscar Maria para morar com ele.
no alto de uma montanha, de frente para o mar, uma casa onde foi feita uma doação, uma casinha, uma caserna. Maria foi viver lá com o João. João já fazia divulgação da Boa Nova, viajava muito, já tinha fundado a Casa do Caminho, que foi a primeira igreja, ou o primeiro templo, ou a primeira casa espírita, vamos dizer, que foi fundada, né? E aí ela ficava muito sozinha. E ela começou a acolher aqueles mendigos, estrupiados, leprosos que por lá passavam. E ela conversava, contava as coisas do seu filho, dava pão, dava água, cuidava das feridas. Se tornou aí uma casa de amparo mesmo, né? Na sua pequena casinha ali. E aí ela ficou por muito tempo. Quando já estava velha, idosa, não é velha, gente, pelo amor de Deus, né? Idosa, não se sabe também quantos anos, mas já estava bem idosa. Uma noite ela sentiu, não uma tristeza, mas uma saudade do seu filho. Uma saudade muito grande. E ela foi para fora da casa, começou a olhar aquele luar, começou a lembrar do seu filho. Gente, se eu chorar, me desculpa, viu? Porque eu fico emocionada. E ela viu vindo um mendigo, era noite, estava escuro, e se aproximou dela, cumprimentou-a, sentou-se do lado dela e eles começaram a conversar. Maria já não enxergava muito mais, né? E ela gostou de conversar com aquele pedinte menino que ali estava. Ela falou das coisas do seu filho e lhe trouxe aquela saudade, aquela alegria de estar falando. E ele também falou, porque ele era conhecedor do Cristo. Num certo momento, ele diz: minha mãe, eu vim te buscar. Maria, nesse momento, se espanta, entre êxtase, se ajoelha perante ele e vê em seus pés e nas suas mãos as chagas da crucificação. E ela diz: meu filho amado. Ela quis beijar os seus pés, mas Jesus a levantou e beijou a sua mão. E neste momento, ela ficou numa alegria tão grande, e ela entrou em êxtase, em coma, não sei. E aí ela ficou. João foi chamado, ela já não respondia mais. João chamou os outros apóstolos, todos estavam ali presentes, e várias entidades angelicais vieram buscar por Maria, e ela fez aí a ruptura. E naquele momento em que ela acordou e viu aquelas entidades, as entidades disseram: viemos te buscar. Vamos te levar até seu filho. E ela disse: agora não. Eu gostaria de visitar os lugares onde eu estive com meu filho. E ela voou até Jerusalém, até Belém, até Nazaré. E as entidades disseram: agora vamos te levar até teu filho. Ela disse: não, ainda quero ir aos calabouços, onde estão aqueles que falam sobre o meu filho, que sofrem pelo meu filho.
E ela esteve nas catacumbas, nas arenas. E quando ela estava nas arenas, vendo aqueles que acreditaram na palavra de Jesus e que seguiram a Jesus, que estavam ali por morrer por Jesus, iam ser devorados pelos leões, como era natural, era normal naquela época. Ela vê o sofrimento daquele povo angustiado, sofrendo, e ela chega até uma jovem que estava chorando e diz no ouvido dessa jovem: canta, canta, canta pelo meu filho. E essa jovem começou a cantar, e todos aqueles que estavam ali para morrer também cantaram, e todos entraram na arena para morrer cantando. O que levou uma decepção àqueles que estavam assistindo, porque queriam ver sangue, sofrimento, mas eles estavam cantando. E Maria partiu para as esferas superiores encontrar com o seu filho amado. Essa é a história dessa grande mulher. Um pedacinho só da história, né? E hoje, como narra Ivone Pereira, em Memórias de um Suicida, nós temos a Legião de Maria de Nazaré, onde nós temos aí as entidades que trabalham com Maria de Nazaré em prol dos nossos irmãos suicidas. Isso é fantástico. Ela ainda trabalha em prol dos nossos irmãos sofredores. Tem uma música que eu gosto muito do Padre Zezinho. Eu não vou cantar, tá, gente? Por favor. Seria uma audácia minha. Ela diz assim: Maria do puro amor, igual a você ninguém. Mãe pura do meu Senhor, em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou, para o mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar. Maria que fez Jesus caminhar. Maria que só viveu para o seu Deus. Maria do povo meu. Essa é Maria. Em 1984, Emmanuel chega para Chico Xavier e diz: Chico, eu preciso que você procure um retratista ou um pintor. Nós vamos pintar o retrato de Maria de Nazaré. E assim o Chico fez. E encontrou um grande amigo, que se tornou um grande amigo, Walter Ávila. Ele é citado em vários livros do Chico, inclusive em algumas biografias do Chico. Walter Ávila era um desenhista profissional e ele topou desenhar um retrato de Maria, que a gente encontra na internet, né? Foram meses e meses de encontros. Os encontros eram em São Paulo, porque Walter morava em São Paulo e o Chico tinha que ir até São Paulo. Foram mais de 20 encontros. Emmanuel ditava a Chico os traços de Maria. E Chico conta que quando Emmanuel ditava e ele falava ao desenhista, Maria estava à sua frente. Estava ali. Aqui acho que não dá para ver, mas na internet vocês têm, é um retrato lindo, lindo, lindo. Maria ainda jovem, né? Acredito que seja no momento em que ela se casou. Todo mundo já deve ter visto essa foto.
de Maria de Nazaré. Foi então o retratista Walter Ávila, não errei o nome, desculpa gente, desculpa, Vicente Ávila, não sei porque me veio Walter, Vicente Ávila. Vicente Ávila que desenhou esse retrato através da psicografia do Chico, ditado por Emmanuel. E essa é Maria, que nos inspira todos os dias. Nós que somos mães, inspiramos em Maria. E qual de nós, mãe, quando seu filho está aflito com algum problema, não diz: Maria, socorre meu filho. Maria, cuida do meu filho. Todas nós. Envolve no seu manto de luz o meu filho. Eu te entrego o meu filho. Somos nós. Mulheres, mães, guerreiras, e que cada vez mais a gente possa se inspirar nessa grande mulher, nessa mulher de amor, de luz, nessa mulher que está sempre do nosso lado, sempre nos protegendo, sempre protegendo os nossos filhos, sempre olhando por todos aqueles que sofrem, todos aqueles que lutam e todos os nossos irmãos suicidas. E essas mães que perdem os seus filhos no suicídio, que Maria de Nazaré as ampare e as proteja. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.